Olá, amigos! Acho que já estamos ao vivo aqui. Deixa eu avisar aqui para o pessoal dos grupos que nós já entramos. Deixa eu ver como é que está meu sinal. Vou já lá, amiga. Vou já lá. Grande Valquíria, seja bem-vinda. Olha aí a dobradinha jurídica. Meninas, parabéns. Vem aqui, dá um tchau. Amigos, é que eu estou aqui na sala do Tribunal de Ética da OAB. E a doutora Alice está aqui comigo, que ela conseguiu a sala aqui para mim, que eu tenho já uma reunião do conselho da OAB. Eu sou conselheira aqui na OAB. E aí eu vim aqui para a sede da OAB fazer essa live com vocês, para a gente não perder, porque 18 horas eu tenho sessão do conselho. Nós vamos ter uma votação e eu estou aqui. Quero aqui aproveitar a presença aqui da Grazi e da Flávia, do Dobradinha Jurídica. Elas estão fazendo uma campanha para Isadora Turi. É muito importante que a gente consiga fazer uma doação para Isadora. Elas têm essa família, tem uma história de vida incrível. Se você não puder doar nenhum valor, vale qualquer valor de 1 a 1 milhão de reais. Se você não puder doar nenhum valor, compartilhe. Então entra lá no Instagram da Dobradinha Jurídica, eles têm os banners lá nos stories. E aí vocês podem compartilhar o que estiver lá, tá? Cássia, tu tá aqui na UAB? Meninos, para quem tá estranhando aqui o layout, eu tô aqui numa salinha, aqui dentro da UAB, que a doutora Alice me ajudou a conseguir aqui uma salinha com mais silêncio, porque eu vou já participar de uma sessão do conselho da UAB e eu não podia chegar atrasado na sessão, jamais perderia essa live aqui com vocês, então eu vim para cá, para dentro da UAB para fazer a live. Deixa eu ver quem já está chegando aí. Grande doutora Mônica Manzin, que estava com a gente ontem. Lorena Gonçalves vai estar com a gente na live amanhã. Amigos, lembrando que essas lives, elas são lives aulas de advocacia na prática. O meu objetivo é convidar aqui colegas que são especialistas em várias áreas para a gente saber como é que funciona essa advocacia na prática, como é que faz, onde é que peticiona, onde é que coloca, tá bom? E vocês podem se inscrever na Maratona Advocacia na Prática, que a ideia é essa, é realmente entregar algo que está fora dos livros, é como é que a gente faz na prática, quem tem direito, quem não tem. Meu cabelo tá estranho, mas tudo bem. E a ideia é essa, tá ocorrendo de segunda-feira até sexta-feira, a gente vai fazer essa maratona, e a gente vai fazer essas lives, que ele é um aquecimento para nossa maratona. A maratona você se inscreve lá no meu Instagram, entra lá onde tem a bolinha com o meu rostinho lá, e você coloca o link, tá? Tem um linkzinho azul, onde ele vai te colocar direto para inscrição na maratona. A maratona vai ser compartilhada apenas com quem tiver inscrição no link. As lives vocês podem participar aqui, só chegando no horário, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o benefício de prestação continuada, que é algo assim que a gente tem, né? Quem não é exatamente da área tem pouca prática com ele. As pessoas, a população em geral, não tem muito conhecimento sobre isso. E para falar com a gente sobre isso, eu convidei hoje a doutora Jaqueline Montenegro, que tem muita experiência na área. A Jaqueline participou comigo aqui agora da última turma do Cafeína Jurídica Online. Opa, voltamos aqui, né? A Jaqueline, ela tem uma bagagem muito grande, tanto em direito do trabalho como em direito previdenciário, conhece muito o tema, já está aí na advocacia há mais de 10 anos e é uma pessoa perfeita para tratar com a gente. Quero que vocês fiquem aqui, quero que o Dobradinha Jurídica esteja aí também, Valquíria aqui também, que é da área do previdenciário, para a gente fazer esse bate-bola, que eu vou já ver se a Jaque está aqui. Espera aí, aqui, Jaqueline Montenegro, deixa eu ver se a gente consegue, meu Wi-Fi tá bacana aqui. Olha o Dobradinha Jurídica aí arrasando, gente, adora. Oi! E aí, minha amiga? Cheguei, estou aqui. Querida, bagagem eu não sei, mas de peso eu sou. Tá me ouvindo? Tá travando bastante, mas agora melhorou. Opa, agora.
Eita, nós. Tá ouvindo, amiga? Aline, eu tô te ouvindo. Deixa eu abrir a porta aqui, deixa eu ver se melhora aqui. Ih, tá muito fraquinho, tá travando. Vocês estão me ouvindo? Eu, agora há pouco, havia aí região, né, Aline? Aí eu acho que também sei. Você consegue me ouvir? Tá conseguindo ouvir, amiga? Eu consigo, é porque está travando. Vai e volta, mas agora eu acho que tá ok. Agora acho que melhorou. Com Bora ver se a certeza. gente consegue. Acontece no nosso Vamos lá. online. Vocês estão me ouvindo ou eu tô travada aí para vocês? Agora parece que normalizou aqui para mim. Então, Eu abri a tá porta ok. ali. Então, bora. Amiga, é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua vontade de contribuir. Seja muito bem-vinda. Pode te apresentar aí. Eu quero logo que tu comece explicando para a gente o que é esse benefício, quem que tem direito. Eu quero prática, eu quero onde que a gente faz para pedir. Fique à vontade. Bem, primeiro eu quero agradecer o teu convite, Aline, e dizer que foi um prazer imenso participar desse teu projeto, que é o Cafeína Jurídica, que foi um divisor de águas, realmente foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira profissional como advogada. Eu sou Jaqueline Montenegro, eu sou advogada, sou professora universitária, e como advogada eu já atuo na área trabalhista, previdenciária há mais de 10 anos. Mas muitas vezes o fato de você estar ali ligado na área diretamente, trabalhando, está estudando, está ministrando aula, isso às vezes afasta você até do profissionalismo dentro da gestão do escritório. Então, quando eu digo que participar desse projeto do Cafeína Jurídica foi o que me ajudou, realmente é verdade. Porque essa parte de gestão no escritório, de organizar, deu assim um up fantástico. Fora as dicas que você participar vai saber, né? Então, vamos deixar o povo com uma curiosidadezinha aí, com uma pulguinha atrás da orelha, né? A gente só sabe que vale a pena, né? Nossa, muito, 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 muito. Muito agradecida a você e, repito, muito obrigada pelo convite novamente, tá? E foi um prazer conhecer novos colegas, pessoas que a gente nem conhecia, né? Que o trabalho às vezes nem deixa, não dá essa oportunidade. Então, é uma troca de conhecimento, né, muito grande. Não são só advogados iniciantes, são advogados que já têm carreiras aí e que participam de um projeto desse. E você, Aline, eu digo que você faz um trabalho muito bonito em prol da sociedade. Porque quando você aplica todo esse teu projeto, toda essa metodologia com a gente, com os colegas, você está transmitindo conhecimento que muitas vezes a gente não tem tempo de ir atrás, mas você já foi e você mastigou e agora está disponibilizando para a gente. E isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor. Muito obrigada. Amo você, querida. Então... Imagina, é um prazer. Vamos lá. Vamos lá. Depois da rasgação de seda, né? Ah, sim, você disse que Aí você disse que eu sou uma advogada de bagagem, né, querida? De bagagem eu não sei, mas de peso
Eu posso confirmar que eu sou. Então, olha Maravilhosa. só, você me convidou para falar de benefícios. Que benefício é esse? Bora lá. É o BPC, que muitas vezes ele é conhecido popularmente como LOAS, mas LOAS, na realidade, Aline, é o nome da lei, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, né? E essa assistência Deixa eu botar o social, nome. ela é Lei Orgânica de BPC. Assistência, mas LOAS é o LOAS. nome da lei, tá? É o nome da lei que diz, né, que dá o direito ao benefício de prestação continuada, BPC. Ok? É Lei Orgânica de Assistência Social? Social, exatamente. Pronto, tá aí pra galera. E ela só existe, né, porque a própria Constituição determina que é um dever do Estado, né, é promover tanto a saúde, a previdência e a assistência social. A saúde o Estado promove através do SUS, né, a previdência nós temos aí o INSS e as assistências sociais, nós temos diversos programas, Bolsa Famílias é um deles. Então, nós temos diversos programas com assistência social. E o BPC, né, é um deles, que é o benefício de prestação continuada. E aí, o que é esse BPC? O que é esse benefício? Quem tem direito desse benefício? Vamos lá. Bora lá. Esse benefício Já que só para fazer aqui resumir aqui o que você colocou. Então, aqui a gente tem um sistema de previdência social e um sistema de assistência. Exatamente, perfeito. Né? E o BPC está no sistema de assistência. Até a previdência social, a gente tem lá o INSS. E é outra coisa a previdência, porque quando eu falo da previdência, existe uma contribuição para isso. Aqui no BPC não existe contribuição. Por isso que ele é um programa de assistência social, né? Um benefício. Assistencial. Tá? Beleza. Assistencial. Garantido também na Constituição, lá pelo seu artigo 203, inciso 5, que é o que repete, inclusive, a lei do BPC, que é a Lei 8.742 de 93. Se alguém puder anotar aí para acompanhar, que já teve várias alterações. 742 de 93. 93. Beleza, 93, Recentemente nós tivemos algumas alterações esse ano dele, tá? Nós vamos já falar sobre essas alterações. Que teve três situações que foram alteradas por meio da Lei 13.982 esse ano, mas eu vou falar mais lá na frente, tá? Então vamos falar aqui o que seria isso. Esse benefício é para garantir um mínimo existencial para algumas pessoas que não têm condição de se manter. É o que a lei diz, tá? E que benefício é esse? De um salário mínimo, tá? Então, é o valor de um salário mínimo para que essas pessoas possam se manter. E quem são essas pessoas que não estão amparadas pela Previdência Social e nem por outro tipo de programa? Bom, a lei diz quem tem direito. Quem são as pessoas que têm direito? O idoso maior, né, maior que 65 anos, tá? Até porque é importante frisar isso, que o Estatuto do Idoso diz que o idoso é aquele que tem 60 anos de idade, né? A partir de 60 anos de idade é considerado idoso para o Estatuto. Pelo Estatuto, sim. Exatamente. Só que para o LOAS, para a lei orgânica, não é. Para eles, esse benefício é para idoso a partir de 65 anos de idade. Ou então, para pessoas deficientes, né, ou incapacitadas, que não têm como se manter, não têm como prover a sua subsistência, e nem a família dessas pessoas tem como manter a subsistência deles, sem que isso reflita na delas própria, né? Então, vamos lá.
Esse benefício é para idosos acima de 65 anos e para pessoas com deficiência ou algum tipo de incapacidade. Mas essa incapacidade, Aline, ela tem que ser, ela não é uma incapacidade temporária, tá? É uma Tá. incapacidade, é um impedimento que essa pessoa tem por um certo tempo, né? Longo tempo aí, por mais de 2 anos. É o que a lei diz. Então, eu não Permanente, posso teria que ser estar apenas. permanente. Não necessariamente Não? permanente, porque o benefício ele pode ser retirado se modificar a situação daquela pessoa. Ah, Então, exemplo, sim. se dá para deficiente, você sabe que hoje Ah, nós temos alguns programas para deficiente que as empresas podem contratar aquele deficiente, né? Então, se esse sim. deficiente é contratado pela empresa, passa a ter o emprego, ele já perde a garantia de ter um benefício, o direito de ter esse benefício. Então, nós temos uma Inclusive, as diferença. empresas têm cotas, né, para PCD, que é o Exatamente. portador de deficiência física. Aí Então, a ele gente passa a trabalha ser muito nas contribuinte. empresas. Aliás, é um problema, olha só, né, como uma coisa chama a outra, né, Jaque? É um problema, muitas vezes, que as empresas enfrentam para encontrar aquela pessoa que é PCD disposta a trabalhar. Às vezes a Que tem pessoa até alguma quer, mas aí qualificação. não tem a formação necessária. E aí vem a questão que a legislação, ela induz que a empresa capacite aquele ser humano, então, para trabalhar. Mas aí, na Aham. prática, já vivi isso com clientes meus, às vezes a empresa até tem essa intenção, mas aí eles não querem que registre, que é para não perder o BPC, Entendi. o benefício, né, assistencial. E aí, quer Acontece, dizer, acontece. e as empresas têm a obrigação de registrar justamente para cumprir a cota, que se ele não tiver oficializado, ela não cumpre a cota, e vem multa. Então, olha só, né, como uma coisa leva a outra. Já que me diz uma coisa, tu disseste que se for em relação à doença incapacitante ou alguma deficiência, aí não tem limite de idade, né? O requisito vai ser estar incapacitado. Exatamente. Mas esse estar incapacitado para o trabalho tem que ser uma incapacitação que realmente ele não consiga realizar nenhum tipo de trabalho para manter sua renda. E aí a Tá. própria lei lá da inserção do deficiente físico, dessa inclusão, que tem a lei deles, né, diz Aham. que considera-se incapacitado aquele que passa mais de 2 anos, né, naquela incapacitação, porque essa incapacitação, Aline, ela tanto pode ser física, como ela pode ser sensorial, né, como ela pode ser Ah, tá. psicológica. Então, tem Entendi. diversos tipos de incapacidade. Eu não posso dizer Tá. aqui que a incapacidade ela se dá apenas por uma deficiência física. Não, nós temos pessoas, Uhum. como exemplo, quem tem problema de hipotiroidismo, que ele tem uma Ah, deficiência de hormônios. E muitas vezes, quando ele é sim. detectado com um atraso, um certo tempo, né, não tem aquele tratamento logo de início, essa criança vai se desenvolvendo de uma forma retardatária do que quem tem os hormônios todos bonitinhos lá. Então, ela vai ter problema sensorial, ela vai ter problema de aprendizagem. Então, para que isso seja detectado, tem que haver um estudo sociopsicológico, que inclusive está na lei, que deve Tá. acontecer, que pode ser por perícia médica, que você pode solicitar no INSS, ou até mesmo por uma equipe multidisciplinar, né, reconhecida, e ainda tem um dos quesitos para solicitar esse BPC é fazer aquele CAD único, né? E o CAD único, você Ah, o tem que caso. fazer a inscrição no CRAS. Quando você faz a inscrição Tá. no CRAS, ali também nós temos uma equipe de assistência social, que eles podem fazer uma análise já de forma imediata, né? Entendi. Se não conseguir, pegar os laudos médicos, pedir, solicitar todo esse estudo
para ver essa análise, se essa pessoa consegue ou não um trabalho, se ela consegue ter a mesma... competir em pé de igualdade com uma pessoa comum, que não tem nenhum tipo de limitação. Então, se for detectado que essa pessoa não tem essa condição, né, de competir em pé de igualdade para o emprego, né, vai ser comprovada que essa pessoa tem algum tipo de deficiência e que ela é de longa duração. E quando a lei diz de longa duração, entenda-se mais de 2 anos, tá? Então, ela é reconhecida dessa forma. Agora, Aline, a questão da idade limite aí, de 65 anos para o idoso, nós temos aqui uma categoria que ela exclui disso daqui, dos 65, que aí ela passa a pegar o de 60 anos, que são os profissionais portuários, o famoso avulso. Olha só! Então, os trabalhadores avulsos, os estivadores, também conhecido como estivadores, né? Sim. Como a categoria dele é diferenciada, é um povo que trabalha com peso, né, diferenciado. A lei permite que para esses trabalhadores que não tenham, quando interar 60 anos, eles não tenham ainda a condição para se aposentar, é permitido, tá, que eles recebam o benefício. Então, para eles será de 60 anos. Só que nós vimos aqui que a lei traz os requisitos da pessoa ser idosa e o outro de ser deficiente ou ter uma incapacidade aí para trabalhar, né? De longa duração. Acabou os requisitos? Não. Temos mais outros requisitos. Aí nós vamos peneirando, né? Vamos ver ali onde é que vai dar. Então, superada, superou, tem 65, mais de 65 anos, homem ou mulher, tá? Tanto para homem ou mulher, 65 igual. Isso que eu ia te perguntar. É benefício. Tá, homem ou mulher, tá. Superado aqui, o que é que nós vamos verificar agora? Que a lei diz que existe, né? Que tem que verificar o critério da renda per capita familiar. E o que é essa renda per capita familiar? Ora, o próprio LOAS, a própria lei, disse o seguinte, que a renda não poderá ultrapassar 1/4, né, da renda per capita familiar, 1/4 do salário mínimo. Tá bom, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo da renda per capita familiar. Tá, então, mas peraí, para o pessoal entender, a renda, ela é familiar, então. Eles vão contar quantas pessoas moram naquela casa e contribuem para aquilo ali, e aí soma todo mundo, e aí a gente tem uma renda familiar. E aí divide pelo número de moradores, a gente tem o per capita, que é por cabeça, né? A tradução do per capita é o por cabeça. Exatamente. Seria isso? Sim, e hoje 1/4, salvo engano, dá 260 e pouco. Tem que dividir aí, 1.045 por 4, creio eu que dá 200 e alguma coisa, tá? Agora, essa renda per capita, ela é discutida. Ela é discutida. O que acontece? Primeiro, para a gente entender se pode discutir ou não, vamos entender o que a lei chama de grupo familiar. Isso. A própria lei 8.742, que é o LOAS, diz que é considerado, para efeitos da lei, como ente familiar, né, que compõe essa renda. Olha, o pai, a mãe, calculou aí, ó, cônjuge, 261,25. A nossa tributarista já calculou aí, ó. 261,25. Eu amo esse povo que faz conta logo. Olha, como meu pai teve taberna, Aline, eu faço na caneta, entendeu? Então tem que ser no bico do lápis para eu fazer essa conta. Aqui assim de cabeça vai dar não. Mas então vamos ali. A lei diz que quem são essas pessoas que compõem esse núcleo familiar? Aí nós vamos ter o pai, a mãe, aqui. Os irmãos, tá? Pai, mãe, irmãos, filhos, irmãos
solteiros, tá? Irmãos solteiros. Por quê? Tá. Porque uma pessoa só vai se cadastrar, Aline, lá no CadÚnico. E, de preferência, o cadastro é feito no nome da mulher. Por que no nome da mulher? Né, a preferência? Porque geralmente é a mulher que fica com os encargos dos filhos depois, né? Então, por isso que o cadastro é feito no nome de uma pessoa, né, desse núcleo familiar, mas só farão parte para fazer esse cálculo da renda per capita aqueles que realmente compõem aquele núcleo. Porque você sabe que eu posso ter 2, 3 famílias numa mesma casa. E hoje, Sim. mais ainda, com a questão da pandemia, as pessoas perderam o emprego, muitas pessoas moravam alugadas, entregaram o imóvel, voltaram para a casa do pai, saiu um, voltou 4, né? Que o cara volta com a esposa e mais filhos, né? Então, Exato. isso é o que está acontecendo. Mas se a pessoa é casada ou se ela é separada e mora na mesma casa desse que está requerendo o BPC, ele não faz parte desse núcleo para fazer o cálculo, né? Tá. Então, a gente não pode considerar, isso está na lei, tá? Então, os filhos e enteados solteiros não vão compor essa renda familiar, tá? Agora, se forem... desculpa, solteiro não, perdão. Os filhos solteiros vão... os filhos casados, tá? Casados os que casados estão fora. Estão fora, ou que já constituíram família, porque pode acontecer desse filho ser divorciado, mas ele ter uma família. Por que ele tem uma família? Porque ele tem uma ex-esposa, porque ele tem um filho. Entendi, né? entendi. Então, eu não posso considerar ele solteiro também, tá? E aí é uma coisa que a gente pode discutir, porque a lei permite. Só que, quando a gente volta para aquela história de 1/4, recentemente, nós tivemos as alterações aqui da Previdência Social. Acho que é isso que o pessoal está comentando aqui, né? Isso, que foi aprovado um projeto de lei que mudou para um salário, meio salário mínimo, e aí a Jeane já colocou aqui que... essa lei, deixa eu explicar, essa lei que foi agora de março, 13.982, salvo engano, né? 81. 13.982 de 2020 agora, ela veio realmente com essa situação, que a renda per capita seria contada como meio salário mínimo. Só que ele foi vetado pelo presidente, né? Foi vetado pelo presidente. Só que o Congresso derrubou o veto do presidente e aprovou a lei. O que aconteceu com isso? Veio o TCU, Tribunal de Contas da União, e disse o seguinte: opa, a pedido do Ministério da Economia, ele deferiu uma liminar lá, e disse: opa, peraí, é inconstitucional, porque o Congresso derrubou o veto do presidente e não disse de onde entraria aquele recurso para majorar ou aumentar. E aí vamos lá, Mônica, que é tributarista aí, minha amiga, tributarista. O que acontece? A Constituição, no artigo 195, diz que para eu criar algum tipo de benefício assistencial, eu tenho que informar qual é a fonte de custeio. E não tem houve que ter a fonte justificada, né? Exatamente. E como não houve essa informação da fonte, indicativo da fonte de custeio, o TCU veio e deu a liminar ali, deferindo, né, a liminar para suspender esse artigo aí que caía, né, que aumentava, melhor dizendo, para meio salário mínimo. Só, querida, que assim, o nosso Brasil, às vezes, a gente fica se perguntando o que acontece. Aqui tem um ponto importante. Mas não acabou a novela. Aqui tu falaste um ponto super importante que eu acho que é um de esclarecimento social. Por que o benefício assistencial tem que ter a fonte justificada? Porque ele não sofre contribuição.
né? Quando a gente tem o benefício previdenciário lá de dentro da Sim. Previdência, a gente tem sistema de contribuição. Então, às vezes, o cliente, a população não entende, né? Ah, por que que vetaram? Por que que não vetaram? Porque não quer. Então, essa tua pontuação aí eu achei... É porque assim, deixa eu explicar. A nossa Constituição, ela dita ali de quem é a competência, né, para cada um ente federativo, né, cumprir, majorar, criar os tributos. Cada um, como eu digo para os meus alunos, que eu leciono também direito tributário, que eu tenho especialização no direito tributário, ali, que uma coisa puxa a outra. Mulher muito completa. Não. E aí eu digo para os meus alunos, olha, ado, cada qual no seu quadrado, né? Então, a união, né, então, benefício, previdência ali, ó, da União, com exceção ali de fonte de custeio para a previdência própria, que aí nós vamos ter Amazon Prev, Manaus Prev. Mas vamos voltar aqui para a União. O que que acontece? O que que aconteceu aqui? TCU suspendeu, perfeito, tá? Tribunal de Contas da União suspendeu. Aí o próprio Tribunal de Contas da União veio e disse assim, opa, peraí, eu vou revogar aqui essa minha decisão, porque eu não tenho, o colegiado disse, o Tribunal de Contas não tem competência para julgar a inconstitucionalidade da lei. Quem tem competência? STF. E aí, o que aconteceu, então? Derrubou, voltou para meio salário mínimo. A AGU entrou imediatamente com uma ADPF, né? O que é a ADPF, gente? É uma ação de descumprimento dos preceitos constitucionais. E aí, o que vai fazer lá? O que vai acontecer, né? Agora ele entrou, suspendeu novamente, está valendo 1/4. Até que o relator dessa DPF, ele julgue, que inclusive o relator, salvo engano, é o ministro Gilmar Mendes, então está suspenso. Só que nós temos aqui um limbo, né? Por quê? Porque enquanto estiver suspenso, vai ser utilizado esse 1/4. Mas aí essa lei 13.981 desse ano, o que ela diz? Ela tem lá num artigo, acho que é artigo 20A, que diz que por conta da Covid, né, poderá ser considerado meio salário mínimo até 31 de dezembro. Poderá. Olha que interessante. Mas aí, Aline, eu te digo, né, quando a gente fala de tributários, atos administrativos, nós estamos falando de princípios de legalidade. E o INSS, ele está preso no princípio da legalidade. Então, o que o INSS vai fazer? Vai se utilizar de 1/4, porque nós não temos ali específico na lei. Esse poderá é subjetivo, né? Então, não dá margem. Vai ficar no vento. E isso até 31 de dezembro. Então, e aí, depois de 31 de dezembro? O que vai acontecer em 1º de janeiro? Então, hoje, essa renda per capita, esse cálculo, ele tem que ser feito em cima do total de 1/4 realmente do salário mínimo, não tem jeito. Tá. Só que aí nós temos o pulo do gato aqui, que é o seguinte. Conta. Pois é, gente. O que ninguém sabe é que nós tivemos recentemente também agora, com todo esse sistema aqui, dessa modificação, alteração da lei, e essa mesma lei aqui, 13.982, que diz o seguinte, ó, a renda per capita, gente, você tem que analisar de uma forma social, socioeconômica. Como é que aquela família vive? Quais são os gastos daquela família? Será que aquela família consegue sobreviver com aquela renda per capita? Aquele idoso, exemplo, aquele idoso que está pedindo esse BPC, será que não tem remédios que ele tem que comprar todos os meses, porque o SUS não fornece? Será que ele não tem tratamento médicos que não são amparados pelo SUS?
Será que a alimentação dele não tem que ser especial? Que não tem como ele comprar aquele feijãozinho básico, arrozinho básico, porque existe uma outra necessidade. Então, todos esses gastos, eles têm que ser computados. E, de preferência, tem que ser documentado para que, quando for dado entrada no BPC, já se coloque lá da necessidade, que aquilo vai ultrapassar um quarto dessa renda, mas existe uma necessidade maior, porque quando se desconta todas aquelas necessidades específicas, tanto para o idoso quanto para a pessoa que é deficiente, você vai ver que a renda vai cair. E é um caso a ser analisado. E o INSS, ele pode fazer essa análise. Nós temos aí a Instrução Normativa 77 do INSS, que fala muito sobre a questão administrativa do INSS, o que ele pode fazer na esfera administrativa. E lá diz que o INSS pode fazer essa avaliação. Inclusive, é permitido, tá? É possível requerer do INSS que ele faça essa averiguação in loco. Ele pode fazer essas diligências para ver se a casa daquele idoso é uma casa realmente humilde, qual é a condição que ele está vivendo ali, né? Existe essa possibilidade, mas isso só vai acontecer se o advogado pedir. Então, muitas vezes, eu fico até triste com isso, porque você chega ali no órgão, no INSS, e tem uma plaquinha lá. Olha, para requerer benefício, requerer previdência, requerer aposentadoria, você não precisa de advogado. Não sei nem se já tiraram. Porque existe aquela plaquinha. Tem uma plaquinha, você chega no INSS e tem aquela plaquinha que você não precisa requerer nada pelo advogado que você podia fazer. Agora você imagina, hoje, todos os requerimentos são realizados, independente da Covid, tá? Do INSS está fechado, são realizados virtualmente, né? Online, aqui no computador. Se nós, advogados, estamos sofrendo com tecnologia, e vocês já sabem até da minha situação, que hoje eu estava falando para a Carla, eu ainda estou estressada com essa história de tecnologia, ainda mais com o Instagram. Então, se já é difícil, então assim, eu me estresso. E aí, se já é difícil para nós, advogados, que temos um conhecimento técnico, que sabemos como é, você imagine um idoso que não tem esse conhecimento, ainda que alguém lá no CRAS vai ajudá-lo, ou alguém lá no INSS, se ele for lá dar a entrada, receba aquela documentação, muitas vezes a gente vê estagiários recolhendo aquela documentação. E o estagiário, ele não entende dessa Instrução Normativa 77, que ela é imensa, Aline. Ela é imensa. A Instrução Normativa 77, ela é imensa. Então, tem muita situação ali que pode ser feito de forma administrativa e, claro, essa pessoa que vai requerer o benefício não sabe. Muitos advogados não sabem. Então, é essencial que a gente preste esse serviço para a sociedade, né? Porque senão essa pessoa carente... E é gostoso fazer essa situação de benefício do BPC, porque você está ajudando uma pessoa carente. E eu não sei se você sabe, mas até o morador de rua, idoso, ele tem esse direito de receber um BPC. Porque qual é a condição mais triste do que essa? Né? Então, muitas vezes, ele não tem um documento... né? Não tem um RG, ele não tem um título de eleitor, mas nada do que isso não possa ser suprido lá pelo próprio CRAS. O CRAS pode fazer isso, ajudar aquele cidadão. Então, às vezes, tem morador de rua que quer sair daquela condição, né?
E isso é uma oportunidade. Se a gente observar, esse benefício assistencial é uma coisa bonita, é uma coisa que realmente ajuda. Pode não ajudar, resolve né? o problema. Não resolve o problema. Sim. Porque o que é um salário mínimo, gente? Salário mínimo para quem é doente, que precisa de cuidados especiais, que precisa de fralda, né, que precisa de remédios caríssimos. Então, tem toda essa situação. E aí, muitas dessas pessoas que estão nessas condições aí, não sabem que tem esse direito, não sabem que podem requerer esse direito assistencial. E é isso que acontece, Aline. Assim, né? É engraçado, né, Jaque, porque existe um histórico legislativo sobre a justificativa do assistencialismo, né, que é você devolver aquele mínimo, status quo mínimo de cidadania para quem realmente não consegue se sustentar, se manter. E como tu está explicando aí, ele bem utilizado, ele sendo feito da forma correta, ele cumpre a sua missão social. E a questão, né, da pessoa, né, ter a plaquinha lá, você não precisa de advogado, a gente sofreu muito com isso na Justiça do Trabalho, né? Também Quem que ensinou a população que não vale a pena? A própria advocacia foi conversando com isso, quer dizer, não vale a pena, você pode ir sem advogado, mas não vá sem advogado, arranje um advogado. É igual, eu dou sempre o exemplo do pronto-socorro, né? Se dissesse assim, que você pode entrar num hospital particular pela emergência, olha, aqui é particular, mas não vou te cobrar nada não se você fizer sua sutura aí sozinho. Não vá, você não vai se meter numa cilada dessa. Então aí é a mesma coisa, como você está dizendo, o procedimento administrativo, a Kátia usou a palavra aqui que estava me faltando à mente, justiça social, exatamente. Quer dizer, então um procedimento desse administrativo, como tu disseste, quem está recebendo aqueles documentos, às vezes não está muito preocupado realmente na defesa daquele direito. Dobradinha Jurídica usou a palavra dignidade aqui também. É exatamente isso, é a busca, né, e a conquista desses direitos de dignidade, de personalidade, que dão a condição de ser humano socialmente falando, né? Para esses necessitados, exatamente. E a questão, Mônica, que a Mônica escreveu aqui, já que alguém perguntou aqui sobre a questão entre entre o administrativo e o judicial. Então, para pedido de concessão ao benefício via judicial, pelo motivo de indeferimento do PAD, o juiz pede uma perícia, ela está perguntando. Minha cliente foi indeferido pela renda per capita, entrei com recurso administrativo, está em análise. Tem que exaurir esse administrativo, já que ou basta solicitar, ter uma negativa, ou demora muito e já pode ajuizar? Como é que é isso? É porque, assim, quando você tem que ter, na realidade, a negativa do órgão. Já teve a negativa, né? Ela entrou com recurso. Só que o que acontece com o previdenciário? Quando você entra via administrativa, você tem que desistir do recurso. Acaba desistindo. Só que muitas vezes, isso está na lei, tá? Está na norma. Muitas vezes o judiciário até demora a resolver. E se no recurso sair primeiro, então deixa o recurso lá, não vai fazer a desistência do recurso, como a norma sugere, né? Então, você pode ter os dois, mas necessariamente você não tem que exaurir lá. O que tem que acontecer? Você ter que ter juntado, cumprido pelo menos com as exigências do INSS. Exemplo, juntado a documentação. Porque se você não cumpre aquela exigência, lá no judiciário, o INSS vai dizer o seguinte, olha, ele não tem interesse de agir, porque não teve pretensão resistida. Ele não juntou, o INSS nem sabia dessa situação. Então, isso pode acontecer na prática. Então, tem que ter muito cuidado com isso. De realmente instruir aquele processo. Com foto, né? Com foto da condição da pessoa, foto da casa, a documentação de gasto, a condição que aquela família vive. Então, isso o INSS só vai saber se o advogado juntar no processo administrativo, gente. Eu estou falando administrativamente mesmo,
tá? Tá. Instruir ele bonitinho. Agora, essa questão da renda per capita, Aline, ainda tem mais uma situação. Você sabe que houve um entendimento que já era pacificado na justiça com a questão de poder ter 2 idosos que ganhem BPC na mesma casa, né? Ou idoso Sim. e deficiente, que toda vez o Tá. INSS negava, né? Se ultrapassasse a Sim. renda, o INSS negava. Então, isso daí, houve uma briga na justiça, os próprios advogados começaram a pedir, por analogia, até pela lei do Estatuto do Idoso, lá pelo Estatuto do Idoso, essa situação de poder ter mais de um idoso recebendo BPC, né, para não ter essa Sim. contagem desse BPC na renda per capita, né, porque se um idoso estivesse recebendo e tivesse um deficiente, ele não poderia receber também, porque entrava na renda per capita. Então, isso daí já estava Exato. pacificado na jurisprudência. E como estava pacificado, a própria AGU já tinha uma determinação de nem recorrer mais dessas situações aí, tá? Mas Tá. para o INSS isso não era lei, né? Repito, Ah, o INSS ele está adstrito ao princípio da legalidade. Então, para ele isso não sim. servia muito e acabava que o advogado tinha que brigar na justiça mesmo por essa situação, mesmo estando pacificado lá e a AGU dizendo que não estava mais Entendi. recorrendo dessa situação. Para nossa sorte, agora, né, com essa reforma desse ano, a 13.982 também, já veio, Uhum. né, na norma aí dizendo que não vai fazer parte, não faz cálculo, base de cálculo para a renda per capita, se tiver um outro idoso que receba o BPC ou se tiver, né, um deficiente que receba esse BPC. E claro que a gente sempre quer ampliar para qualquer tipo de benefício previdenciário, né? Exato. Previdenciário no valor de um salário mínimo. E aí acaba que se estende essa regra. Se eu tenho um idoso que não recebe o BPC, mas recebe um Não. benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, também não vai Ah. integrar para essa renda per capita. Da, Ah, da mesma perfeito. da mesma forma, se eu tiver um deficiente que está fazendo algum estágio supervisionado e recebe por esse estágio, essa renda dele não entra no cálculo também, foi excluída, o que já adianta muita coisa. Então, agora foi positivado, né, aquilo que já vinha sido debatido anteriormente, né? Então, nós tivemos aí Sim. essa situação com a reforma, né, da Previdência para o LOAS, né, o que é de grande ajuda, né, para acabar com aquela ruma de recursos, processos e tudo isso daí, né? Então é isso que, graças a Deus, alguma coisa mudou para melhor, né? Eu posso dizer. E já que me diz uma coisa, a Valquíria até colocou aqui bem interessante, o ideal é o advogado peticionar no administrativo como se já fosse uma inicial judicial, né? Realmente, você já Sim, se prepara para aquilo ali, como você disse, uma inicial bem instruída, com provas, documentos, cumprindo todos os requisitos. Isso aí ficou muito claro, achei muito legal. E já que me diz uma coisa, na prática, a gente tem conseguido deferimento desse benefício via administrativa ou tem que recorrer para o judicial? não, na prática se consegue. Por quê? Porque você vai cumprir Consegue. todos aqueles requisitos, né? Quais são os Tá. requisitos, né? Ter a renda per Sim. capita ali de 1/4 do salário, ter o Tá. cadastro lá no CAD único, né? Ou Sim. ser idoso com mais de 65 anos, ou ser aquele deficiente, né? Lembrando que a Turma Nacional de Uniformização já tem algumas súmulas, né, Aline, para essa situação, inclusive quando a gente vai fazer esse peticionamento. Porque nós temos a súmula Uhum. 79, né, do TNU,
e temos a súmula 80 também. O que ele diz? Que tem que ter esse estudo socioeconômico. Então, quando você, advogado, entra com o requerimento, você facilita a vida do servidor público, que é fazer uma petição simples, né, informando qual é a situação, que ele preenche aqueles requisitos, aí você vai juntar a tela do CAD único ali, quem é que compõe, né, aquele núcleo familiar. Se você vê que a pessoa, exemplo de deficiente, que aí é mais complicada a situação de um deficiente. Por quê? Porque você tem que juntar laudos, você tem que juntar fotos para facilitar, né? Já Exato. cola lá a foto nessa petição de requerimento. Costumo dizer aqui para o pessoal no escritório, desenha, que é para eles entenderem o que é. O que é desenhar? Coloca um colorido, né? Colocar no próprio corpo dessa petição simples mesmo, desse requerimento simples, ali a foto da pessoa numa cadeira de roda, a foto da pessoa que está entubada. Então, isso comprova. Se tudo... Aí, laudos médicos, você sabe, Aline, que essa pessoa ela tem direito ao prontuário médico dela. Ah, mas ela só ia ao médico do SUS. Sim, ela ia ao médico do SUS, mas o médico do SUS, ele tem um prontuário. Ele é obrigado a fazer esse prontuário. Ah, doutora, mas ele não consegue, porque como é que ele vai pedir? O médico não dá. Tá bom. Você pediu, ele não deu, faça um requerimento por escrito. Ah, doutora, ele não aceita. Então faça um telegrama. Porque com a negativa do médico, eu junto no requerimento dizendo que nós tomamos todas as providências, pedimos o prontuário, né, daquela pessoa, que ela já vem se arrastando há vários meses, vários anos com aquela doença, não consegue. Lembrando que essa deficiência, essa incapacidade é de longa duração. E a longa duração, a lei especifica que é mais de 2 anos. Mais de 2 anos, já aprendi, anotei. Então, eu tenho que comprovar essa situação. De que forma? Com laudos médicos, com prontuário. Ah, não tem laudo. Prontuário médico, manda um telegrama, se o médico se negar, ele já foi notificado, junta. Repito, a instrução normativa 77 tem lá a possibilidade de você requerer para o INSS fazer as diligências. E o TNU também tem as súmulas que diz que deve ser realizado quando necessário. Se não conseguir no INSS, você pode fazer o pedido judicialmente para o juiz pedir as diligências, né, por meio de uma equipe multidisciplinar, que seja um perito médico, que seja um assistente social, para buscar essas informações, porque está na lei, está na norma que você pode pedir isso. E o juiz não pode negar, né? Porque é uma situação ali complicada, e doença sempre vai ter perícia, não tem como. Então, é uma necessidade essa questão de comprovação. Então, existe a possibilidade do advogado pedir o prontuário médico, sim, mesmo o médico sendo do SUS. Ah, mas eu tenho que agendar, ele não é meu médico particular. Não é, mas a lei diz que existe um prontuário. Já está dando. Que tem um prontuário ali, né? Então, são essas situações que a gente vai enfrentando no dia a dia que a gente pode contornar. Amigos, anotem tudo isso. Então, já fica aí o dever de casa. Para quem está na área de direito previdenciário, tem que ler, pelo que eu entendi aí, tem que ler de cabo a rabo essa instrução normativa 77, que ela já disse que é enorme, mas que vai fazer toda a diferença. Porque na prática, como é que funciona? Você vai lidar com o deferimento ou indeferimento. E a gente acabou de ouvir aí essa grande aula da professora Jaqueline aí agora, dando todos os pulos dos gatos, que foram vários pulos e vários gatos aqui, da gente querer, por que indefere, né? Quer dizer, por que um conseguiu, o outro não conseguiu? E essas informações, que é o que eu amo da atuação prática, a gente só consegue com quem faz isso todo dia. Quer dizer, não vai ter escrito isso em livro de doutrina, em e-book, em aqui ou acolá. Por isso a minha intenção de trazer profissionais como você, Jaqueline, como a Mônica, como a Lorena, como a Kátia, que veio aí já,
as meninas do Dobradinha também, que são fera aí em previdenciário, a Valquíria, que vai vir futuramente aqui com a gente também. Por quê? Porque é muito importante para a gente dividir com a nossa comunidade, colegas mesmo. Por quê? Porque às vezes tem gente que pega um previdenciário, um auxílio aqui, outro lá, isso é besteira, isso é fácil, deixa eu pegar aqui para fazer. E aí, ó, pega uma paulada dessa porque não tem, né? O jogo de cintura, não conhece a vida prática daquilo ali. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui, o pessoal vi que estava ajudando bastante a responder aqui. Já quero de antemão agradecer a contribuição do pessoal que ficou. Só, né? Tô amando. Essa aqui que eu queria, do Reinaldo. BPC é um benefício cumulativo com outro? Ou não? Então, o que acontece? Quando se fala em benefício cumulativo, né? Se você tem um outro benefício, você não precisa do BPC. Então, eu não posso acumular o BPC com outro benefício, sim, tá? Salvo se, olha só que interessante, salvo, como eu falei, se tiver aquela questão do estagiário lá que recebe, né, pelo estágio supervisionado, ou se uma dessas pessoas que tem direito do BPC receba algum tipo de pensão indenizatória. O que é pensão indenizatória? Olha só, pensão indenizatória, Aline, é aquela onde, Deus me livre, aquele idoso perdeu um filho, entrou com uma ação contra uma pessoa e ficou determinado na justiça que ele ia receber uma pensão, né, para o resto da vida, daquele valor pela morte do filho lá. Então, essa pensão que é de indenizatória, ela não vai entrar para contagem. Então, isso não vai impedir de ele ter esse BPC, tá? Agora, eu não posso acumular um BPC com auxílio doença, eu não posso acumular um BPC com uma aposentadoria, não tem como, tá? E aí, esse é um dos motivos que essa pessoa pode perder o BPC. Por quê? Entendi. Porque quem recebe BPC, ele pode contribuir, inclusive, tá? Se ele não tem como se aposentar, mas recebe o BPC, ele pode contribuir de forma facultativa até que ele atinja aquele critério de aposentadoria. Então, ele não tinha como trabalhar, mas ele está ali recebendo BPC e ele quer contribuir para ter o direito de aposentadoria, porque o BPC não dá a garantia do 13º salário, porque ele é um benefício, ele não é um auxílio previdenciário, né? Uma aposentadoria. Então, não tem direito, por não ser contribuição, ele não vai ter direito ao 13º, tá? Então, se ele receber uma aposentadoria, ele perde o BPC. Aline, ele é deficiente, mas ele resolveu abrir uma MEI, uma microempresa individual. Ele vai perder o BPC? Vai perder. Porque não terá mais pela própria definição do benefício, né? Pela própria definição, né? Um estado ali que você se encontra, que você não tem outra opção, né? Então, de repente, aparece outra opção. Mas você sabe que é curioso que a legislação permite as rendas sazonais. Então, imagina você que o deficiente resolve vender, sei lá, Avon, bijuteria. Aquilo é uma renda sazonal, não é uma coisa que seja fixa. Então, isso daí não tem problema nenhum. Isso daí não vai ter problema nenhum. Perfeito. Minha amiga, quero te agradecer, que a gente já está aqui encerrando o nosso tempo. Quero te agradecer muito por essa aula mesmo. Acho que já vamos ter que agendar uma aula 2, porque realmente você tem muita informação para passar. Pelo tipo de perguntas aqui, eu já sinto que a gente vai precisar de uma aula 2, sim. Já te agradeço antecipadamente o seu tempo, era exatamente isso que a gente queria trazer para cá, que é a forma de advogar na forma prática. Quer dizer, eu li os conceitos em algum lugar, mas eu quero saber na prática como é que se faz. Já deixo aqui para vocês o convite para vocês participarem da Maratona Advocacia na Prática, que são 4 aulas que eu estou preparando assim com muito carinho, para a gente também já saber a diferença entre direito e advocacia, como é que a gente se posiciona, isso tudo. A maratona vai ser de 4 a 9 de agosto e você consegue se inscrever lá pelo link que está no meu Instagram.
Essa live aqui, ela vai para o IGTV já já, e depois ela vai ficar lá no grupo do Telegram, no Cafeinados, com essa coleção de aulas que a gente está fazendo desde segunda-feira e vamos até a sexta-feira. Minha amiga, novamente eu te agradeço, você é uma pessoa que mora no meu coração. Eu estou querendo muito saber que dia que é o nosso café para a gente comer aquele bolo, né? Que esse sábado a gente tinha pré-agendado, mas a gente não vai conseguir. Faça a sua